Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, aqui, ó, o que nós combinamos na nossa última aula, a resolução dos exercícios que nós não fizemos, tá? Nós resolvemos alguns e faltaram esses, então aí vocês prestem bem atenção e se tiver alguma dúvida, vocês me procuram, tá? Então, a gente vai começar com os exercícios das aulas 37 e 38, que é sobre velocidade média da reação, tá? Tá na apostila 7, na página 195. Nós já fizemos os exercícios, o primeiro e o segundo. Então, agora a gente vai fazer o exercício número 3. Então, aqui a gente tem uma reação química. E essa reação, ele fala do bicarbonato de sódio, que é esse daqui. E que se decompõe termicamente de acordo com essa equação. Então, ele reage. No preparo de uma massa foram utilizados 16,8 gramas desse fermento, desse composto aqui, após 30 minutos. Ele sofreu decomposição total dentro do forno. Me deu as massas molares do bicarbonato de sódio, que é esse, e da água. E me deu o volume molar nas condições do forno. O volume molar, gente, ele é analisado para o gás. Então, aqui, ó, a gente tem a substância gasosa. Então, nós temos 30 litros por mol do gás, tá? Indique, usando a equação química a seguir, o volume do gás carbônico obtido, que tá aqui, ele deixou um espacinho, e a massa da água produzida. Então, o que a gente tem que analisar? Essa massa molar aqui é para 1 mol, mas olhando a reação, a gente tem 2 mols. Então, a gente tem que multiplicar essa massa por 2. Esse valor dá 168 gramas. Ele falou no texto que reagiu 16,8 gramas após 30 minutos. Então, se aqui reagiu 16,8 gramas, gente, olha que lindo. Daqui para cá, dividiu por 10, tá vendo? Então, você tem que obedecer a proporção. Por quê? Porque reação química é uma proporção. Então, daqui para cá divide por 10, daqui para cá também. Então, aqui vai ter 3 litros e aqui vai ter 1,8 gramas. Aí, ele quer que a gente calcule a velocidade média de formação do gás carbônico em litro por minuto. Essa massa do fermento que reagiu em 30 minutos. Então, essa quantidade do CO2 que formou também foi em 30 minutos. Então, a velocidade média, a gente pega a quantidade dividido pelo tempo. Então, nesse caso aqui, 0,1 litros por minuto. E ele quer que a gente faça a mesma coisa para a água, só que a água é 1,8 gramas, ela é em massa, né? Então, essa massa formada foi nesse tempo. Então, 1,8 dividido por 30 minutos. E essa conta de 1,8 dividido por 30 dá 0,06 gramas por minuto. Então, esse foi o exercício número 3. Agora, o exercício número 4. Ele me dá de novo uma reação, né? Fala, o gás amônia é uma substância amplamente usada na produção de fertilizantes e podem sofrer decomposição de acordo com a seguinte equação química, tá aqui. No estudo cinético, então, se eu estou analisando a velocidade da reação, ao serem colocados 20 mols da amônia num recipiente, verificou-se que após 100 minutos, a decomposição foi completa. Ele está falando, então, que houve a reação completa. Com base nessas informações, complete a tabela e as equações a seguir. Então, no início tinha 20. Quando ele fala que houve a decomposição completa, significa que reagiu tudo que você colocou. Esse gás aqui, gente, eu gosto de colocar que reagiu, tá? Então, se não sobrou nada no final, é porque reagiu 20 mols. Como que eu descubro quanto que forma do produto N2 e do produto H2? Olhando a proporção aqui da reação, tá? Ó, para cada 2 mols do NH3 que reage, aqui forma 1, a metade. Então, se reagiu 20, aqui vai formar a metade, 10. Para cada 1 que forma do N2, aqui formam 3 do H2, tá vendo? Então, você tem que obedecer a proporção. Então, se aqui formou 10, aqui vai formar 30. Pronto. Então, no final, não sobrou nada do NH3, porque reagiu totalmente. O N2 foram formados 10 mols e do H2 foram formados 30 mols.
Aí ele quer que a gente calcule a velocidade de consumo do NH3. Você tinha 20, no final não tem nada. O que consumiu foi o que reagiu, tá, gente? Cuidado aqui, ó. Se aqui você tivesse 20 e no final tivesse sobrado 5, por exemplo, reagiu 15, tá? O que reage é o que some. Como aqui não sobrou nada, então tudo que tinha reagiu. Então você vai ter 20 dividido pelo tempo, que aqui são 100 minutos. 0,2 mol por minuto. Mesma coisa para o N2. Só que aqui foram formados 10 mols. 10 dividido por 100, 0,1. E aqui para o H2, mesma coisa, só que foram formados 30. 30 dividido por 100, que é a quantidade do tempo, 0,3. Olha que dá para fazer por proporção, ó. Quando a gente descobre que aqui é 0,2, aqui não é 2 para 1? Então aqui é a metade. Metade de 0,2, 0,1. Aqui não é 1 para 3? Então, se aqui é 0,1, aqui é 3 vezes mais 0,3. Tá vendo que dá certinho? Tá? Então, tem esse exercício aí. Agora, vamos para o exercício 5, que é um exercício mais elaborado, que fala da água oxigenada, H2O2, e que ela reage conforme essa reação. Ele me deu uma tabela com a quantidade da água oxigenada, que com o passar do tempo vai diminuindo porque vai reagindo. Nota que depois de 30 minutos ainda tem 1 mol da água oxigenada, do H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, tá? Mais conhecido como água oxigenada. Então, no tempo zero tinha 8, depois de 10 minutos ainda tinha 4. A tabelinha, quando fala do reagente, fala quanto ainda tem, tá? Aí ele quer saber, para os 10 primeiros minutos da reação, então de 0 a 10, calcule a velocidade média de decomposição do peróxido, que é a água oxigenada, em mol por minuto. Então, de 0 a 10, tinha 8, ficou com 4. Então, aqui reagiu 4. Cuidado, tá? Tinha 8, ficou com 4. Sumiu aqui 4. Essa quantidade que sumiu, você pode fazer 4 menos 8, né, que é a variação, dividido pelo tempo que ele falou que foram de 10, os 10 primeiros minutos, tá? Então, 4 dividido por 10, 0,4. Se ele tivesse pedido a velocidade média de 0 a 30, seria 8, eu tenho 1. Então, reagiu 7, tá? 1 menos 8, 7, dividido pelo tempo de 30. E aí ele quer que a gente coloque esses dados num gráfico. Aqui eu já coloquei o gráfico pronto, mas eu vou explicar de onde saíram esses pontos, tá? Então, ó, no tempo de 10 minutos, reagiu 4 mols, né? Porque você tinha 8, ficou com 4, reagiu 4 mols. Com isso, eu vou descobrir quanto de água que foi formado. Como a proporção é a mesma, tá vendo que é a mesma? Então, 4 mols foram formadas. Então, ó, olhando o gráfico aqui, tá? Só para entender. Do H2O2 é só colocar esses dados. Então, no tempo 0 tem 8. No tempo de 10 minutos tem 4. No tempo de 10 minutos tem 4. Tá vendo? No tempo de 20 minutos tem 2. No tempo de 20 minutos, ó, tem 2. E no tempo de 30 tem 1. No tempo de 30 tem 1, que seria aqui. Agora, para colocar da água, eu tenho que colocar o quanto forma. Então, no início não tinha nada da água, porque a reação não começou. Depois de 10 minutos, formou 4, ó. Depois de 10 minutos, formou 4, tá? Essa curva aqui é para água. Depois de 20 minutos, quanto que reagiu do H2O2? Ó, depois de 20, você sempre começa no 0, vai até o 20. Você tinha 8 e ficou com 2. Quanto que reagiu? Reagiu 6. A proporção aqui é igual, então formou 6 também. Então, depois de 20 minutos, formou 6, tá vendo? Ó? E depois de 30 minutos, de 0 até 30, de 8 passou a ter 1. Quanto que reagiu? Reagiu 7, certo? 7 mols. Se a proporção é de 2 para 2, da água formou 7 também. Então, aqui da água, tá vendo que aqui é 7 entre 6 e 8? Depois de 30 minutos, tá certo? Aí, o que mais que nós temos? Temos que fazer do O2.
A quantidade do O2 é exatamente a metade da água. Por quê? Porque é 2 para 1. Então, se aqui é 4, aqui vai ser a metade de 4, 2. Metade de 6, 3. Metade de 7, 3,5. Por isso que do oxigênio é menorzinha a curva, ó. Depois de 10 minutos tem 2, tá aqui. Depois de 20 minutos tem 3 mols. 20 minutos tem 3 mols, tá vendo? Tá aqui, ó, entre 2 e 4. E depois de 30 minutos, 3,5, ó, que fica aqui, ó, entre 3 e 4. Vai aqui. E aí você liga os pontos, tá? Já é um exercício um pouco mais trabalhoso, tá certo, gente? E agora, então, a gente vai terminar os exercícios que ficaram das aulas da lei da velocidade, que a apostila coloca como lei da rapidez, tá? A página é 205, apostila 7. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês procuram, tá, gente? Então, o exercício 1 nós já fizemos dessa aula, o 1 e o 3, tá? Então, a gente vai finalizar, né, com os outros exercícios. O exercício 2, ele fala da reação que acontece nos catalisadores dos carros. Ocorrem várias reações químicas que transformam substâncias tóxicas em outras não tóxicas ou menos agressivas. Um exemplo clássico é a transformação do monóxido de carbono em dióxido de carbono, processo representado pela equação a seguir. Tá aqui. Admitindo que essa reação seja elementar. Pronto, palavrinha mágica. Elementar significa que você tem a reação acontecendo em uma única etapa. E quando ele fala isso, a expressão da lei da velocidade, da lei da rapidez é a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes, então do CO e do O2, e o número do balanceamento é o expoente para cada um. Então, para o CO, a gente fala que é ordem 2, para o O2 a gente fala que é de primeira ordem, tá? Se tivesse mais de uma etapa, a gente olhava a etapa lenta, né? A gente viu isso em aula. Aí ele pergunta, o que vai ocorrer com a velocidade? Se você dobrar a concentração só do monóxido de carbono, que é o CO, tá? Então, a B. Aqui você já sabe a equação. Se você dobrar apenas a concentração do CO, ele é elevado a 2, gente. O O2 não mudou, a constante também não. 2 elevado a 2 dá 4. Então, a velocidade fica 4 vezes maior. A justificativa é porque o expoente dele é 2. Então, a velocidade da reação ficará 4 vezes maior, pois a ordem da reação para esse reagente é 2, elevado ao quadrado, tá? E ele quer que faça a mesma coisa no C. Então, ele fala, o que vai acontecer com a velocidade se você dobrar a concentração do oxigênio, só do oxigênio. Só que agora, o oxigênio é elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 vai me dar 2. A velocidade dobra, fica 2 vezes maior, tá? Mesma explicação, porque a ordem da reação para o reagente O2 é primeira ordem, o expoente é 1. E aí ele quer que a gente dobre a concentração dos dois simultaneamente. Quantas vezes a reação vai ficar mais rápida? Aqui ele não pede para justificar. Então você vai colocar um 2 aqui de dobrar e um 2 aqui de dobrar. Só que 2 aqui elevado a 2 e 2 aqui elevado a 1. 2 elevado a 2 dá 4, vezes 2 dá 8. A velocidade fica 8 vezes maior. E o que a gente faz com essa constante? Não faz nada, né, gente? Tá? Ele não está pedindo para fazer cálculo, ele só quer saber quantas vezes fica maior. Tá bom? Então, 8 vezes maior. Agora vamos para a questão 4, que tem um monte de gente que pula porque é do ITA, né? Mas é um exercício do ITA possível de ser feito, tá bom? Então, o que ele faz? Ele me dá aqui uma reação química, em que A e B são espécies químicas. Não fala que a reação é elementar. Fala que experimentalmente significa que você foi no laboratório. A uma certa temperatura, a velocidade dessa reação quadruplica quando
a duplicação da concentração da espécie A. Mas não depende da concentração da espécie B. Quando ele fala isso, gente, ele está falando que a equação da velocidade para o B é de ordem zero, né? Ele não vai interferir na velocidade, então ele não vai aparecer na expressão. Então, só com essa informação eu já fico entre a D e a E. Porque não vai aparecer o B, porque o B não vai alterar a velocidade, ó, não depende. Aí ele pergunta qual é a expressão e o valor correto da ordem da reação. A ordem da reação, no caso, é 2, porque é só o expoente do A que eu tenho aqui, tá? A ordem da reação, gente, é você somar os expoentes de cada um. No exercício anterior, um tinha expoente 2 e o outro tinha expoente 1, né? A ordem da reação geral ali era 3, tá? Como aqui só tem ao quadrado para os dois, então, tanto faz se a D ou a E pela expressão. A ordem da reação é 2, que é o expoente aqui. Então, a alternativa correta, alternativa E. E aqui a gente também entende, ó, se você duplicar a concentração de A, 2 elevado a 2 dá 4, a velocidade quadruplica, tá? Exercício facinho, né, gente? Até é estranho ser do ITA. A questão 5. A 5 e a 6 é do mesmo assunto, tá? Que esse textinho aqui. Então, ele me dá uma reação, não fala que ela ocorre em uma única etapa. Então, não posso achar e pegar esses expoentes aqui. Então, eu tenho que deduzir fazendo os experimentos, que eu dei exemplos para vocês na aula, tá, gente? Olhando o experimento. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente descobrir a lei da velocidade, a gente vai escrever V igual a uma constante, concentração do H2 vezes a concentração do NO. E aí eu vou pegar dois experimentos em que só muda aquele que eu estou analisando. Então, por exemplo, ó, experimento 1 e 2, tá vendo que o NO não muda? Então, eu vou analisar só o H2. Pego o sentido que aumenta a concentração, de 0,10 para 0,20. Se fosse o contrário, se aqui fosse 0,20 e aqui embaixo 0,10, eu iria subir, tá? Então, aqui, ó, vou descer. De 0,10 para 0,20, dobrou, certo? Olha o que aconteceu com a velocidade. De 0,05 foi para 0,10, dobrou também. Qual é o expoente que tem que ter aqui em cima para dar 2 aqui? Expoente 1. A constante não muda, o NO não muda, então não preciso olhar. Então, já descobri o expoente para o H2. Agora, eu vou descobrir o expoente do NO. Para olhar o NO, gente, eu vou pegar a segunda e a terceira. Tá vendo que ele muda a concentração? E o H2 não mudou. Então, o H2 não mudou, só muda o NO. Pega o sentido que aumenta. De 0,10 para 0,20 é o que aumentou. Dobrou. De novo, coloco um doisinho aqui, ó. Tô olhando aqui. Olha o que aconteceu com a velocidade. De 0,10 para 0,40 vezes 4. Velocidade vezes 4. Que númerozinho tem que ter aqui em cima para dar 4 aqui? 2, porque 2 elevado a 2 dá 4, tá vendo? Tá? E com isso a gente descobre que o expoente do H2 é 1 e o expoente do NO é 2, tá? E o exercício 6 não depende do exercício 5, ele fala para a gente considerar a reação química da questão anterior, então já vou colocar aqui o que a gente já deduziu. E aqui é o que eu falei para vocês. Quando ele pede para calcular, gente, você determinou a velocidade, aí você substitui os dados. Ele quer que a gente calcule o valor da constante. Então, o que você faz? Você pega um desses 3 experimentos e substitui aqui. Eu, como tenho preguiça de fazer conta, eu pego aquele que eu acho a conta mais fácil. Ó, vou pegar esse aqui que é pequeno, 0,1, 0,1, tá vendo? Tá? Mas pode ser qualquer um dos 3. Vou substituir, ó, eu tenho a velocidade, que é 0,05. Peguei o primeiro, podia ser qualquer os outros dois, tá? Aí a constante é o que eu quero. A concentração do H2 é 0,1. Do NO também é 0,1, só que aqui é 0,1 ao quadrado. Desenvolvendo a matemática. 0,05, a constante. 0,1 ao quadrado, 2 vezes o 0,1, tá vendo? 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 dá 0,001. Isolando a constante, cuidado aqui,
é esse número dividido por esse, tá? Você está isolando a constante. 0,05 dividido por 0,001 dá 50. Esse é o valor da constante para essa reação. E no B, a partir do momento que você descobre a constante, você pode usar para qualquer quantidade da concentração. Ele quer que a gente calcule a velocidade quando você tiver para o hidrogênio 1 mol por litro de concentração e para o NO 0,1 mol por litro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar de novo a mesma equação, peguei, e substituo os valores, gente. A constante é a mesma, 50 para qualquer experimento. O H2 ele falou que quer que seja 1. O NO ele falou 0,1, só que cuidado que é 0,1 ao quadrado, tá? Então vai ser 0,1 vezes 0,1 vezes 50, tá? Conferindo essa continha, vezes 0,1 vezes 0,1, vai dar 0,5. Que unidade? A velocidade é a mesma daqui, ó, tá? Mol litro por segundo. Tá certo, pessoal? Então, espero, né, que vocês tenham entendido. A gente finalizou, então, o assunto cinética. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Então, um beijão aí grande para vocês.